da EBD e povo lá do YouTube que não está assistindo aí. Já peço que cada um de vocês aí, né, dê essa força lá para nós, no nosso canal, né? E vamos começar mais um resumo, né? Tivemos no sábado passado o resumo da lição de número 10 e hoje vamos estar fazendo também o resumo da lição de número 11, né? No domingo de amanhã, no caso, vai ser o irmão Edson que vai estar dando a aula, mas hoje eu vou estar fazendo apenas o resumo aqui da lição. Lição de número 11, né? Voltando aqui para o nosso jovem, vamos lá para o assunto da lição de número 11. O assunto da lição: santidade integral. Texto principal: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Resumo da lição: a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Vamos lá para a introdução já, né? Vamos pular essa parte da texto bíblico. Vamos para a nossa introdução aqui. Só justificando, né, que está um pouco resumido aqui a nossa classe, né? Hoje os nossos jovens eles não pareceram a maioria, né? Mas acredito que amanhã eles vão estar aqui na escola dominical. Então, introdução aqui. Olha, o texto de 1 Tessalonicenses 5:23 apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano e a sua totalidade. Para isso, será analisado o impacto da santidade nestas três áreas, começando pelo espírito, né? Nós falamos aqui no assunto da lição, né, santidade integral. Alguém de vocês aqui pode me responder o que é santidade integral? Um exemplo de integral. Nós vamos no comércio, por exemplo, nós vemos lá, está escrito lá, né, leite composto, leite integral. Tem uma diferença entre os dois. Alguém pode me responder? Harrison? Letícia? Rafaela? Jami? Johnny? Vamos lá para o conceito de integral, né? Integral. Sempre quando a gente vê uma coisa que ela é composta, né? Ou seja, ela tem alguma mistura, né, de alguns derivados, né? De algum derivado, ou seja, ela não é completa, ela não é de um conteúdo só, né, pura, né? Por exemplo, o integral está dizendo, ele é inteiro, né? Daquilo, ou seja, não utiliza ou mistura, não, ele é puro, integral. Então, esse aqui, né, hoje o assunto da nossa lição, né? Santidade integral. Ou seja, nós temos que ser santo, né? Santo quer dizer inteiro. Nós falamos na lição passada, né? Ser santo não quer dizer eu ser santo e não ter nenhuma falha. Está dizendo aqui na lição, nós temos que ser integral, inteiro. Mas o que significa isso? Eu sempre querendo buscar algo melhor, né? Me santificar melhor. Ter a pureza do Espírito Santo. Exatamente. Agora aqui, a introdução, ela fala sobre aqui, para entender melhor, vamos lá entrar logo aqui no primeiro ponto. O primeiro tópico: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Primeiro ponto lá. Alguém lê para mim aqui, das meninas? O conceito de ser humano integral. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para contrastá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, o ser humano em duas partes, corpo e alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerado parte do bem. Já o corpo era tido como a parte do mal, consequentemente desvalorizado e considerado o cárcere da alma. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade
em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. Entenderam essa parte aqui? Ao todo acredito, né? Quando eu disse a primeira parte, praticamente é como se eu estivesse estudando lá na minha faculdade lá sobre antropologia, né? O aspecto filosófico, né? É totalmente quando ele dá um nó na cabeça, né? Mas vamos explicar mais um pouco sobre essa parte aqui, né? Dicotomia, né? Tricotomia, né? Alguém já ouviu falar sobre essa palavra? Tricotomia, dicotomia? Já, né? A gente já tinha falado meio que sobre isso. Já falei alguma lição, né? Exatamente. Já falei alguma lição Como é sobre o isso. mesmo? Dicotomia e tricotomia, né? Tricotomia é os três coisas. Isso. Que é corpo, alma e espírito. E espírito, exatamente. Corpo, alma e espírito. Né? Nós somos formados de 3 processos, aliás. 3, digamos assim, 3 espíritos, né? Corpo, que é o nosso corpo, a nossa natureza carnal aqui na Terra. Alma, que é a nossa alma vivente. E também espírito, né? Que é aquele, ou seja, nós morremos aqui, mas o nosso espírito continua dando processo, né? Lá na eternidade, na vida eterna, no céu, ou vice-versa, né? Lá na vida eterna infernal. Né? Então, antropologia, né? Fala-se sobre, lá alguns estudos sobre antropologia, né? Fala-se se é a ciência que estuda os comportamentos do ser humano. Né? Alguém já estudou aqui na própria ciência, que hoje é uma parte da ciência, né? Que ela se destacou lá da própria ciência, se destacou a antropologia, que é o estudo do ser humano, o processo de evolução, né? Quando vem daqui, desde o macaco até o ser humano hoje evoluído, né? Ou seja, eles querem fazer um processo óbvio, né? Uma natureza antropológica que hoje é consistente, que hoje é confirmada que é, entre aspas, né? Eles confirmam que é. A própria platônica também, né? Platônica ou platônico, né? Em outros casos, que vem do grego, lá, que era um filósofo, né? Um filósofo e também físico, né? Matemático, que era chamado o nome dele de Platão. Então, dá-se o nome de platônico, né? Platônico, que era um filósofo que estudava sobre algumas formas disso, né? Dicotomia. Também que a própria filosofia ela estuda também praticamente o óbvio, né? A existência de algo que nós estamos comprovando, que nós estamos vendo. Né? Então, hoje, esse primeiro ponto aqui é mesmo que praticamente um estudo praticamente teológico. E alguma lição assim eu acho um pouco meio complicada, né? Como para você jovem, dá para mim falar sobre isso. Mas quando nós pegávamos uma lição aqui, quando eu era professor ali dos obreiros ali, era meio difícil, né? Falar sobre esses assuntos que praticamente o mesmo que eu estivesse falando grego e ninguém estivesse entendendo nada. Né? Aqui, pelo menos, o jovem acredito que já tem uma parte de conhecimento, tanto lá na faculdade, quanto acredito que eles não estão ainda na faculdade, aqui ainda estão praticamente terminando, na Letícia, né? Está terminando ainda o estudo, né? Mas já tem um conhecimento mais abrangente de algumas áreas, né? Porque esse aspecto aqui, aspecto antropológico, filosófico, ele é estudado mais na universidade, né? Mais ensinos superiores. Daí aqui na nossa lição aqui ela é colocado isso, né? Para que nós venhamos entender um pouco, né, do nosso processo, da nossa evolução. Já trazendo para o nosso lado espiritual, já dá para a gente entender, mais ou menos ter uma noção, né? Daquilo que é óbvio para nós. Ou seja, o que é unindo as 3 coisas, né? Nós somos feitos de corpo, aquilo que é existência, aquilo que existe, aquilo que nós estamos confirmando aqui, a nossa forma física, alma vivente e espírito. Muitos dizem aí, no caso da própria filosofia, a dicotomia, né? Que é o caso de alma e corpo, né? Não acredito na existência de espírito,
como eles falam, a religião, ela vive hoje pela fé, né? É uma coisa que eu acredito. Vocês acreditam que Deus está aqui hoje com nós? Eu acredito, mas nós não estamos vendo. É algo que nós vivemos pela fé, nós acreditamos porque nós presenciamos e nós vivemos, muitas das vezes vivenciamos, temos prova dele. Acredito que todos nós aqui temos prova de Deus. Se eu for perguntar aqui, a Letícia já teve alguma prova de Deus? Rafaela tem prova de Deus, Deus tem falado com nós. Eu sou até suspeito de falar sobre isso, né? Foi da forma que eu vejo hoje para mim estar aqui, foi uma prova de Deus. Acreditava em Deus, acreditava, mas nunca tinha prova. Mas isso é em outras ocasiões, né? Para nós falar, estamos apenas resumindo que não vai dar tempo. Temos poucos minutos aqui, né? Estamos resumindo apenas a lição que domingo, ou no caso de amanhã, o irmão Edson vai estar dando essa aula aqui, né? Vamos adiantar um pouquinho aqui. Segundo ponto lá, alguém lê para mim. Segundo ponto. A parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos por influências do pensamento grego defendia Em Deus, nós somos feitos de tricotomia, corpo, alma e espírito. Adiantando mais lá o segundo ponto lá, nosso tempo também está passando aqui. Vamos lá, a santidade do espírito e da alma. A santificação do espírito, segundo ponto lá. Alguém lê? A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e regeneração e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém a comunhão com Deus, tornando-se participante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem a eles, morreriam. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Exatamente, né? Se ele tocasse naquela... Começou de lá de Gênesis, né? O ser humano, nós somos fruto de lá do pecado, né? Começou de lá. Se ele tocasse no fruto proibido, ele morreria. E realmente morreu, né? Aquela comunhão que ele tinha com Deus não morreu materialmente, mas espiritualmente morreu. Acabou aquele vínculo que ele tinha com o próprio Deus. E de lá para cá nós carregamos o pecado. E de hoje não tem sido diferente. Hoje muitos têm se dobrado o joelho, aceitado Jesus aqui, mas será que realmente aceitou Jesus de coração? Não, eu acho que aceitar Jesus e vou ficar pronto do jeito que eu quiser aqui, da maneira que eu quiser, e vou continuar na igreja caminhando do jeito que eu quiser. Mas será que é dessa forma que nós temos que fazer? Por exemplo, um exemplo aqui, hoje era para ser colocado uma palestra, um ensino, num período, por exemplo, vai ser o batismo tal mês, com 2 meses de antecedência, uma aula, um estudo sobre o batismo nas águas, né? Que hoje é assim, você chega aqui, dobra o joelho aqui, o seu pecado foi perdoado, Deus perdoou outro dia do pecado, ele não se lembra mais. Mas daqui para frente, ainda vai continuar. Se daqui você fizer, vai ser computado ali. Mas da feita que também que você se batiza nas águas, o seu pecado vai ser computado ali nas águas. Ele não se lembra mais do seu pecado. Mas daqui para frente é um novo processo, uma nova caminhada. E se nós não tivermos esse compromisso com Deus aqui, realmente lá na frente, muitas das vezes a pessoa não tem tido consciência. Não sabe que realmente é um batismo nas águas. Muitas das vezes por falta de conhecimento, de estudo, às vezes a pessoa acaba cometendo algo até mais grave lá e continua no mesmo processo aqui. Mas por quê? Quem é mais ocupado? Nós temos consciência também do nosso erro. Mas muitas das vezes é a própria liderança que não deu o estudo que deveria ter dado. Ao pé da letra, detalhe por detalhe.
Lá antigamente era colocado assim uma palestra de mais de 1 hora e prontamente de falar, tinha consciência. Mas também não é esse outro lado, como muitos têm ali. No grupo de obreiro, quando eu dava aula ali para obreiro, eu toquei nesse assunto, tocava nesse assunto, e muitos diziam, não, eu não vou me batizar nas águas porque ali é um negócio sério, é um compromisso mais sério. Eu digo, tá, irmão, se você vem para a igreja, se eu vou adorar a Deus, se vou servir a Deus só para esquentar o banco e estar adorando a Deus aqui em Roma, acho que não adianta também, se nós não tivermos um compromisso com Deus. Então, qual é o objetivo da pessoa? Ah, eu vou ficar aqui na igreja porque eu vou continuar pecando, o pecado mais grave não vai ser muito grave, vou continuar na igreja, vai me perdoar mesmo. E aí, quando eu chegar diante de Deus? Então, a prestação de conta vai ser muito mais grave do que eu me recusei no dever também de descer as águas. Porque eu acho que não é assim que eu tenho que pensar. Poxa, não, tem algo sério. Servir a Deus é sério. A gente não estamos brincando aqui, a gente não estamos dando uma aula hoje, como nós estamos dando aqui, assistindo pelo canal ali no YouTube, mas é algo sério. Nós estamos transmitindo para isso ser visto lá fora. E aqui que eu estou falando para vocês, não estamos falando para se aparecer, ou só para aparecer no canal, no celular, que nós estamos filmando aqui. Não, isso é algo sério que nós estamos fazendo aqui. Então, esse estudo tem que ser levado, tem que ser passado. E tudo que ficar aqui, como eu falei, a gente não é um supercomputador, né, para computar tudinho, gravar tudinho aquilo que nós ensinamos aqui. Mas de algumas coisas nós vamos se lembrar que, poxa, eu me lembrei daquele estudo, como aqui que eu falei agora, aqui, eu falei sobre tricotomia, né? A Joanina falou que é um estudo nós temos aqui, né? Graças a Deus por ela ter a mente daqui para se lembrar um pouquinho da guardona, né, do nosso estudo. Então, algumas partes nós vem gravando, né? Então isso aqui é algo que nos alegra, né? E é proveitoso para cada um de nós. Não vai ser benefício para mim, é benefício para cada um de vocês que estão aqui, né? Olha só, hoje aqui nós falamos, mandamos no grupo lá, que era para estar aqui hoje, né? A maioria dos jovens. Mas realmente, aquilo que eu acabei de falar, nem todos nós queremos mais um compromisso com a obra de Deus. A obra de Deus, muitas das vezes, ela é deixada em segundo plano. Não, acho que hoje eu ensaio lá, eu vou cantar mesmo um hino lá no grupo. Eu já sei o hino, muitas das vezes. Poxa, mas é um compromisso que nós temos todos os sábados de ensaio. Ainda que eu saiba, ainda que eu tenha uma noção do hino, mas eu tenho que ficar aqui. É meu compromisso aqui. Se for por isso, eu não vou dizer, olha, domingo eu não vou mais lá no culto, lá, talvez outro domingo eu vou. Todos nós temos um compromisso na obra de Deus. Então, é essa forma de santidade que nós temos que buscar. Não quer dizer eu ser santo melhor do que os outros, mas nós temos que separar as coisas do mundo e ser diferente, né? A gente não gosta, mas é preciso muitas vezes corrigir. Eu não gosto de cobrar, como eu acabei de falar ali, mas muitas vezes é preciso. Se eu ver que vocês estão andando pelo lado que não tá convendo a nós líderes, nós vamos ter que chegar lá e conversar, olha, chamar a atenção de uma forma, não é chegar também chamar a atenção e esculhambando as pessoas, como muitos dizem aí. Não, mas tem que chegar e conversar. Daí qual é que eu falei? Muitas das vezes é para o mal das pessoas? Não, é o benefício de cada um de nós. Nós estamos aqui, nós estamos corrigindo, a palavra de Deus é bem clara, né? Deus corrige aquele que ele ama. A gente não vai corrigir aquele que te odeia. Como tem muito que odeia, a gente para lá se lascar mesmo. Ele está indo no caminho errado, tem gente que diz assim, né? Deixa ele no caminho errado, a gente está para lá. Né? Criança mais, a gente sabe o que ele faz. Se ele quiser se desviar, se desvia. Se quiser ir para o mundo, se desvia. Eu não vou mais nem na casa dele, não. Então, esse não é o nosso compromisso de líder. Então, eu não presto para ser líder, não presto para liderar, não presto para liderar um grupo de jovens, não presto para liderar um obreiro. Muitas das formas de ver. E obreiro, então, são mais complicados do que jovem. Jovens vão te chamar a atenção, ele não está aqui. Os obreiros não vão te chamar a atenção, vão te amuar. Eles vão dizer, porque fulano não sabe que eu tenho compromisso, não. Então, a gente tem que ter o jeito, né, de muitas vezes de chegar e chamar a atenção. Mas não é porque muitas vezes nós somos enjoados, nós queremos o bem de todos. Essa é a função do líder, a função da liderança. Procurar ajudar cada um, né? Pulando aqui um pouquinho aqui, para o terceiro ponto, logo para a gente finalizar, que também nosso horário está avançando aqui, né? O terceiro ponto, só estamos fazendo um resumo aqui, né?
O terceiro ponto aqui é dominando a concupiscência dos olhos, Vamos lá? Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos por interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda sorte de torpeza. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois um homicídio. O exemplo de Davi, né? Todo mundo conhece, né, essa história. É uma história que nós já temos muitos estudos aqui, né? Mas eu quero frisar dois pontos, né? Dois órgãos que é difícil de nós dominar, né? Acabou de falar aqui na lição os olhos, e outro que não é mencionado aqui, mas é a língua, né? É dois membros. Se nós dominar o cavalo, se a gente colocar a venda nos olhos dele, né? A gente pode guiar ele onde a gente quer. Aqui, só por aqui, esqueci o nome agora aqui, né? Porque a gente guia o cavalo, né? Para um lado e para o outro. Mas o ser humano ele é difícil, né? Se ele olhar aquilo, ele vai desejar muitas vezes aquilo que aconteceu lá com Davi, né? Só pelo olhar. Desejou, o coração maquinou tudinho como ele iria fazer, mandou o próprio general dele para a frente da guerra, sabendo que ia morrer. Cometeu o adultério, cometeu a morte, e muitas das vezes a morte é pior para não aqueles que matam, mas aqueles que mandam matar, aqueles que tramam a própria morte dos outros, né? E a própria língua, que é um membro mais complicado, né? Lá em Provérbios, se não me engano, Provérbio 12, 18, fala que alguns cuja tagarelice é como uma ponta de espada. Ela não só mata, ela não só fere como mata, né? Então, e a língua do sábio era o quê? Medicina, né? É medicina. Qual é a língua do sábio? Qual é o sábio para nós? O sábio não é aqueles que sabe de Gênesis a Apocalipse. Não, o sábio é aqueles que sabem a maneira de falar, a maneira de chamar atenção, a maneira de corrigir, a maneira de chegar e conversar com as pessoas, a maneira de tratar as pessoas de uma forma, não uma forma arrogante, a maneira de conversar com as pessoas. Esse é o sábio. O sábio para mim não é aqueles que chegam e eu sei da Bíblia, eu quero falar bonito, eu quero me expressar da forma melhor possível. Não. O sábio é aqueles que sabem, quando estou falando, corrigir as pessoas, sabem chamar a atenção, sabem ensinar. Esses são sábios. E essa é a língua que muitas das vezes nós falamos e ela domina. Se nós conseguirmos frear a língua, nós freamos todos os corpos, né? Freamos todos os membros. Porque a língua também e a própria mente comanda todo o corpo, né? O nosso cérebro é que comanda todo o corpo. Fora isso, é difícil de nós lidar. Então, os olhos, né, é o membro mais que hoje, sem querer, a gente acaba olhando para aquilo que a gente nem quer olhar muitas vezes. Digamos, a gente está aqui, a juventude está aqui, vai passando um jovem ali que elas acham que é atraente aos olhos dela, nem para não querer olhar, ela não dá um jeito. Mas pelo canto eu estou olhando, né? Os homens nem se falam, né? Quando passa uma menina sem querer olhar, a pessoa acaba, já olhou. O primeiro olhar é aquele que permanece, né? O olhar não é proibido, olhar para ninguém, é proibido. Mas é proibido muitas vezes olhar e aquele olhar fica fixo nas pessoas e a pessoa vier até desejar no coração algo. Já cometeu pecado, né? Já cometeu muitas das vezes, quem é casado já cometeu até adultério, só da forma de olhar. Então é isso, né? Dessa forma que nós... O terceiro ponto aí para fechar, né? Esse ponto aqui. Dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos.
Agora a pergunta é, tem pessoas soberbas dentro da igreja, gente? Com certeza, né? Com certeza, né? Hoje em dia, também uma forma difícil, né, de navegar, né? Não existe. Aquilo que eu acabei de falar lá, alguma lição aqui, ser humilde não quer dizer alguém com uma roupa toda rasgada, mas também ostentar também, né, além do limite, é outra coisa, né? Poxa, se eu vou falar aqui das pessoas, digamos assim, as pessoas que têm mais condição do que as outras. Um exemplo aqui, a Letícia. A Letícia chega exibindo, é um exemplo. A Letícia chega exibindo um iPhone aqui, a Joana aqui com seu celularzinho aqui, um Samsung, aquele outro, o meu primeiro, né, o A01, né? Daí, poxa, vai ficar carregando chacota, né? Sim, e acontece muito isso, eu estou estudando também essa parte, né, sobre esse aspecto antropologia, né, estudando lá, e fala-se sobre também, a gente mantemos também, fizemos uma redação sobre isso também, o bullying também, muitas vezes causado por isso, né? As pessoas que têm mais domínio muitas vezes sobre as outras, e acabam ali querendo humilhar as pessoas. Isso tem causado muito problema, não só lá, no âmbito escolar, mas como aqui também no âmbito da nossa igreja, né? Temos que buscar as pessoas querendo se aparecer. Eu sempre tenho dito, né? Culto, os melhores cultos que tem para mim, escola dominical, culto de doutrina, mas domingo é o culto, digamos assim, um culto light, onde todo mundo vem da melhor forma, mais vestido, mais bem arrumado, né? O propósito para adorar a Deus, não estou dizendo, não conheço o coração de ninguém, Deus conhece, né? Mas muitas das vezes, uns vêm para mostrar muitas das vezes mais a sua forma de vestir, a roupa, do que os outros. Então, são coisas que eu estou falando que é inevitável de fugir, né? Inevitável. Mas, irmão, vamos ser mais moderados, né? Ser mais moderado, não ser só o exemplo que eu falei aqui, dentro da igreja, mas ser o exemplo lá fora, né? Lá fora é mais difícil de ser o exemplo, de procurar. Quando a gente está ali na escola, a gente até esquece que nós somos crentes. Tem muitas pessoas que até esquecem que é crente. Na escola, acha que eu estou escondendo lá, muitas das vezes, quando eu presenciei algumas cenas, né? Muitas das vezes ali, até mesmo da minha sobrinha, né? Perto da mãe, era uma santinha. Depois, quando eu chegava para a escola para lá, levava a bolsa do esposo tudinho, e transformava ali. Quando eu vim, acha que Deus vai saber se a própria. Senão, aqui, a mãe um dia vai saber, imagine Deus, né? Que a pessoa está escondendo. Não dá, uma hora a verdade ela vem à tona, né? Então, cada um de nós podemos pegar um pouquinho disso, né? A cada um de nós devemos colocar em prática. Não só estudar, como nós estamos estudando aqui, falando, mas colocar em prática algo que é proveitoso para a nossa vida. Conclusão. Tudo junto, vamos ler. Na lição deste domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que por emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Terminou com uma pergunta. Isso aí é uma pergunta que não vou nem querer resposta aqui, né? Mas vai ficar entre você e Deus, né? Então, nós temos que fazer algo aqui, como já a sua conclusão aqui já foi bem clara, né? Então, que nós venhamos buscar, né? A cada dia mais, né? Que Cristo venha transparecer, venha ser glorificado em nossas vidas. O que nós fazemos aqui hoje, eu tenho um compromisso aqui de hoje dessa aula, na escola dominical, né? Como hoje nós estamos gravando aqui, né? Mas todo domingo, pela manhã, essa aula ela é feita aqui na escola dominical. Eu tenho um compromisso de estar com vocês aqui, jovens,
mas o meu compromisso é maior com Deus. É para Ele que o nome vai ser glorificado lá. Não é que um dia venhamos dizer reconhecimento, é até uma coisa que eu tenho falado, né? Reconhecimento é uma coisa. Muitas das vezes eu não gosto, como estou falando, de ser elogiado. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Não é eu que vou me gloriar. Chegar um dia e dizer assim, eu posso reconhecer, olha, o irmão Eduardo foi um bom professor aqui na escola dominical. O dia que eu sair daqui, alguém vai chegar e me reconhecer. O Eduardo foi um bom professor na escola dominical, né? Ele deu um bom estudo ali. Mas eu não posso me gloriar por isso, né? Cada vez mais eu tenho que buscar, procurar a dar o melhor de mim. Porque se nós não fizermos assim, poxa, será que eu estou fazendo algo para Deus que não tem agradado a Deus? Eu estou fazendo simplesmente por fazer, pelo compromisso que foi colocado nas minhas costas aqui. Tem pessoas que são assim, né? Eles colocam um professor, muitas das vezes ele esquece até muitas das vezes de estudar a lição. Às vezes tem tempo, mas coloca desculpa, chega aqui, não teve tempo, e tem levado a fazer o trabalho dele de qualquer jeito. Aí não chama, não vê da classe todo domingo já gostar de vir, já vem porque obrigado também. O professor não está ensinando, o professor não está ensinando de uma forma boa ali, muitas vezes eu não quero mais ouvir o que aquele professor está ensinando ali. E muitas das vezes a classe, no vez de crescer, diminui. Então acredito que aqui foi proveitoso, né, nossa aula, nosso resumo de hoje. Né? Então cada um de nós que aprendemos aqui, vamos colocar em prática, né? Não vamos gravar tudo isso, mas vamos colocar o mínimo em prática, já é o suficiente para Deus ser glorificado em nossa vida. Né? Desde já eu agradeço, né, a oportunidade a cada um de nós que estão do lado de lá, né, que ouviram, que seja proveitoso também para a vida de cada um de vocês. Né? Então não vamos, né, eu brinquei um pouco ali, né, eu falei assim mesmo, olha, não vamos apontar ninguém aqui, olha, quando nós apontamos aqui para as pessoas, né, tem quantos aqui? Tem 3 apontando para nós, né? E eu aqui de cima, tá vendo, né? Lá de cima tá vendo, né? Agora, se nós fecharmos aqui, lá o joinha eu agradeço lá, olha, no canal. Amém? Muito obrigado a todos. Tchau.